Oi gente, voltei. No vídeo de hoje eu trago para vocês uma lista atualizada com livros curtos e rápidos para ler em um dia. Eu já tenho, acho que 2 ou 3 outros vídeos onde eu trago listas de livros curtos aqui no canal. Vou deixar os links aqui embaixo para vocês irem lá conferir depois. Mas eu dei uma garimpada aqui na minha estante e eu vi que tem muita coisa nova que chegou, muita literatura boa, rápida, curta, menos de 200 páginas. E eu praticamente não conversei com vocês ainda sobre esses livros. Se falei, falei uma vez só, não falei mais, como por exemplo em vídeos de recebidos, livros novos na estante e tal. Mas eu decidi então gravar esse vídeo dando um pouco mais de informação, trazendo um pouco mais de pano de fundo. E eu já quero começar falando de um livro que está na minha meta de leitura para 2023, que eu já comecei a ler. Contos de Odessa, de Isaac Babel, da Penguin Companhia. Nós temos aqui 143 páginas e 15 contos da cidade de Odessa, retratando a cidade de Odessa, que era uma movimentada cidade portuária, situada à beira do Mar Negro, uma cidade ucraniana. Então a gente tem esse contexto histórico, sociocultural, né, que é um motivo a mais para nos chamar a atenção, já que nós estamos acompanhando aí a guerra entre Rússia e Ucrânia. Então a gente tem essa comunidade judaica, as histórias vão permear desde os cidadãos de bem até a bandidagem da época. Então a gente tem aqui alguns contos engraçados que conseguem tirar de nós algumas risadas. A gente vai acompanhar como eram os costumes, como funcionava a vida no lar, casamento, família, mercado, toda essa questão, todo esse pano de fundo. A gente tem aqui uma introdução trazendo um pano de fundo sobre a vida do autor. Então a gente vai conhecer um pouquinho da história do próprio Isaac Babel, todas as suas dificuldades para começar a escrever, para entrar no mundo da literatura, tudo que aconteceu com ele. Assim, a gente tem um breve resumo, dá para matar um pouco das nossas curiosidades de leitor acerca da história, da cultura e da vida do autor. E eu aconselho muito para vocês textos de apoio, notas de rodapé, folhas amareladas, diagramação, fontes, espaçamento, tudo ok, do jeitinho que nós leitores amamos, e aquela leitura rápida. O próximo, gente, também está na minha meta, capa dura. Um autor incrível que eu amo, sou fã deste autor. Nós temos aqui 154 páginas de um livro lindíssimo, lançado pela Thomas Nelson, C.S. Lewis, um experimento em crítica literária. Nós teremos aqui folhas amareladas, espaçamento, diagramação, notas de rodapé, e é um livro que fala sobre livros. Só que quando a gente fala de Lewis, né, o autor de As Crônicas de Nárnia, a gente sabe que ele costuma ir além da proposta inicial. Então, quando ele fala crítica literária, um experimento em crítica literária, se nós viermos conferir aqui no sumário, nós veremos que ele vai falar sobre mitos, fantasia, sobre imagem, sobre música. Ele vai falar sobre poesia, ele vai trazer para nós uma nota sobre Édipo, fala sobre realismos. Então, quer dizer, ele vai além, você vê, é um experimento em crítica literária, mas ele está falando aqui de música, de arte. Ele sempre vai além daquilo que ele se propõe, e isso enriquece muito o conteúdo, torna a leitura muito mais prazerosa, e é uma edição linda, maravilhosa para dar de presente, capa dura e curtíssimo, rapidíssimo de ler. O próximo também do C.S. Lewis. Esse aqui é para os amantes de fantasia. São 155 páginas no mesmo padrão. Capa dura, notas de rodapé, folhas amareladas. E nós teremos aqui uma literatura fantástica, do C.S. Lewis, O Grande Divórcio. Um ônibus que vai fazer uma viagem entre o céu e o inferno
Também está na minha meta para esse ano, gente. Estou de olho nesse livro, também quero ler, também quero incluí-lo aí no meu planejamento literário para 2023. Não sei muita coisa da obra, só sei que é uma fantasia, é uma viagem entre céu e inferno, dentro desse ônibus. Uma edição linda, olha esse corte, gente, capa dura, maravilhoso, edição para presente. E o Lewis, como sempre, ele não vai se limitar apenas à temática inicial proposta, ele vai além. São 14 capítulos para os amantes de fantasia, para os admiradores de C.S. Lewis. Na minha opinião, gente, é uma excelente opção. O próximo tem resenha aqui para o canal. É um livro de 143 páginas, gente. A diagramação, espaçamento, fonte, maravilhoso, como sempre. A gente tem aqui um contexto sociopolítico. Eu falo mais detalhadamente sobre esse livro no vídeo de resenha. Vou deixar os links aqui embaixo para vocês irem conferir depois. Mas além dessa questão sociopolítica da época, a gente tem a saga desse personagem principal, porque é um livro de não ficção, e a gente vai acompanhar a luta desse homem pela sobrevivência, sabe? A luta dele para manter a sua sanidade mental, para manter a sua cabeça em ordem, as ideias em dia. Relatos de um náufrago, do Gabriel Garcia Marques. Nós vamos acompanhar aqui a história de Luiz Alexandre Velasco, que sofre um naufrágio. Ele vai ao mar, ele e mais outros companheiros, se não me engano são 7 companheiros, ao todo 8 tripulantes vão ao mar, e como o navio está muito pesado, a embarcação está com sobrepeso de carga, eles não conseguem manobrar, eles não conseguem voltar. Nós estamos falando do Mar do Caribe em toda a sua agitação, de um dia ensolarado, mas é o Mar do Caribe. Então eles deduziram, né, todos aqueles demais tripulantes que permaneceram no barco, deduziram que esses 8 que caíram ao mar não sobreviveriam e eles são abandonados. E o único sobrevivente é o Alexandre Velasco. Então, a gente tem um pano de fundo sociopolítico complicado aqui. A gente está falando de ditadura, de manipulação, de pressão psicológica para que segredos sejam mantidos em oculto. Muita coisa vai vir à tona, muita gente vai sofrer retaliação, inclusive o próprio autor, ele vai sofrer uma determinada penalidade por ir atrás dessa história, por escrever esse livro. Não vou falar mais nada, gente, mas eu digo para vocês que vale muito a pena, e a gente acompanhar a psicologia desse personagem, sabe, na sua luta pela resistência, pela sobrevivência, para manter a sua sanidade mental ali sozinho em alto mar. Acompanhar isso é muito importante, é muito interessante. É um livro assim que eu li rapidamente, que me fez virar as páginas, e eu indico muito para vocês. O próximo, já falei também sobre ele aqui no canal. Falei acho que 1 ou 2 vezes só, mas resolvi trazer novamente. São 125 páginas de um livro que parece autoajuda, gente, mas não é. Nós teremos aqui a história de um almirante da Marinha. Ele vai trazer para nós as suas experiências pessoais, desde a época que ele era um marinheiro, que ele estava aprendendo, sabe, o começo de carreira, quais foram as táticas que ele aprendeu, que ele utilizou para desenvolver bons hábitos que o ajudaram no quesito disciplina, sabe? Como marinheiro, como marido, como indivíduo, como pai. Então não é um livro de autoajuda. Ele foi convidado para proferir a aula inaugural dos alunos de graduação da Universidade do Texas. E essa aula inaugural viralizou na internet
e pediram para ele, coloca isso num livro, porque a gente quer ter isso em casa, quer ter isso em mãos, sabe, para ler, para recorrer, para indicar, para dar de presente, e já vendeu mais de 60 mil exemplares. Só no Brasil são 4 milhões de exemplares vendidos ao redor do mundo, e chega de enrolação, né? Chega de deixar você ansioso, com curiosidade. Arrume Sua Cama, de William McRaven. É um livrinho, gente, com uma diagramação maravilhosa, espaçamento, folhas amareladas. E acompanhar, a gente tem notas de rodapé, e acompanhar a história de vida do Almirante William é muito interessante, gente. É muito interessante, porque ele está falando das suas experiências, dos acidentes que ele sofreu, de enfrentar suas próprias limitações como indivíduo, como ser humano. Então, eu indico muito para vocês essa leitura. O próximo, gente, foi a minha primeira leitura do ano. Favorito, se tornou um favorito da vida. 5 estrelas, maravilhoso, folhas amareladas, são 141 páginas de uma história deliciosíssima de ler. Não porque ela seja simplista, não. A gente tem aqui alguns momentos tensos na história dessa família, mas é um livro que eu indico muito para vocês. Já tem resenha aqui no canal, recebido em parceria com a editora Rua do Sabão, que é parceira aqui do Viva Livros. De Memórias Nos Fazemos, da Violante Saramago, a filha de José Saramago. E a gente tem aqui a história de vida, gente. Não vou falar muita coisa, porque é muito complicado falar desse livro, porque ele é curtinho, é um livro que conta a história de família. E se eu tentar explicar muito, eu posso dar algum spoiler para vocês. Mas a única coisa que eu posso dizer é, tem a resenha, o vídeo de resenha. Se você quiser saber um pouquinho mais, vai lá conferir. E a sensação que a gente tem é que a gente tá tomando café e comendo bolo na varanda de casa e batendo um papo com a Violante, enquanto ela conta pra gente a história de vida dela, do pai, da família, da mãe, carreira, literatura. Ela fala do período da ditadura, onde ela foi presa, toda a dificuldade que ela passou, um período que ela ficou sem falar com o pai, um período em que eles voltaram a se falar, o período do falecimento da mãe. Enfim, gente, é um livro maravilhoso, é rápido, a leitura é fluida, você vai virando as páginas, não porque ele é curto, mas porque a Violante tem uma capacidade de transmitir a história de forma empolgante, de forma leve, intensa ao mesmo tempo. Gente, é gostoso de ler. Para os fãs de Saramago, é uma excelente pedida. E eu ainda digo para vocês mais, uma excelente opção para presente também. Eu indico muito para vocês. É maravilhoso. O penúltimo livro dessa lista é um clássico da literatura holandesa, leitura obrigatória nas escolas holandesas. Tem resenha aqui para o canal, também da editora Rua do Sabão. Um livro com notas de rodapé, gente, alguns textos aqui de apoio para nos dar uma base sobre o que teremos nessa história. 129 páginas. E eu digo para vocês, o pós-fácil, é pós-fácil que é isso? O pós-fácil esclareceu para mim muita coisa e me ajudou muito na leitura. E ele não tem spoiler, viu? Não tem spoiler. Pode, se você quiser ler o pós-fácil para te ajudar, para você iniciar essa leitura assim, um pouco mais esclarecido, eu indico para vocês, porque é um pós-fácil sem spoiler, você pode ler tranquilo, porque ele vai trazer pra gente um plano de fundo sobre a vida da autora e as motivações, sabe? Por que ela escreveu esse livro, sob quais circunstâncias. Chega de enrolação. O Amigo Perdido, de Hella Hassi, são
falar de novo aqui para vocês, se eu ainda não falei. 129 páginas, gente. Olha, finíssimo. Diagramação, texto apoio, notas de rodapé, tudo de bom. E a gente tem aqui a história de dois amigos de infância. O Urug, que é filho dos nativos, e o nosso narrador anônimo, que é filho dos patrões. E a gente vai ver a história desses dois meninos se desenvolvendo dentro de um pano de fundo sociopolítico e cultural um tanto que conturbado, porque a gente tem um pano de fundo histórico da Segunda Guerra Mundial, das ilhas holandesas, o período dos colonizadores, quando eles chegam ali naquele território, os nativos que estão ali, as diferentes culturas e costumes. Então a gente tem todo esse pano de fundo, inclusive é uma excelente abertura para quem quer conhecer um pouco da história. Por isso ele é leitura obrigatória nas escolas holandesas, porque a autora conseguiu colocar em 129 páginas muita informação e muita lição de vida, e eu aconselho muito para vocês essa leitura. E tem resenha aqui no canal. Próximo, gente, o último. 189 páginas, um autor que eu amo, folhas amareladas, ó, a diagramação. Um romance psicológico, aonde nós acompanharemos a história de um bem-sucedido neurocirurgião que é muito ocupado. Ele não tem tempo para a esposa, ele não tem tempo para a filhinha, mas num determinado momento de sua vida, ele vai, durante uma cirurgia, sofrer um surto. Ele vai passar mal, ele não vai conseguir dar prosseguimento a essa cirurgia, ele vai precisar ser socorrido, ele vai precisar ser substituído, ele não aceita que isso está acontecendo com ele, e a gente vai acompanhar a história desse homem se reencontrando, dando ressignificado à sua vida, se desconstruindo para se reconstruir a partir do relacionamento com a sua família e com a sua filhinha. Felicidade Roubada, do Augusto Cury. Gente, um livro, curtíssimo, rapidíssimo de ler, como sempre voltado para essa questão da família, de aproveitarmos o nosso tempo, de administrarmos bem a nossa vida, de priorizarmos as pequenas coisas, os relacionamentos. E para você que gosta do Augusto Cury e dessa temática família, um romance que é um prato cheio, uma edição, olha, brochura, mas lindíssima, aquela brochura gostosa, e uma história incrível. Bom, gente, é isso, tá aí uma lista atualizada com livros curtos e rápidos para ler em um dia. Conta para mim aqui nos comentários se você já leu algum desses livros ou se ficou com curiosidade para ler. Se você tem algum outro livro aí que você já leu, é curtinho, gostoso de ler, rápido, deixa aqui embaixo também para mim a dica nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. Lembrando que, efetuando qualquer compra a partir dos meus links de associada da Amazon, você não paga nada a mais por isso e ainda contribui com o Viva Livros. E continue me ajudando, compartilhando, porque junho está chegando, meu aniversário, aniversário do Viva Livros, e eu quero muito, gente, bater a meta dos 1000 inscritos, então me ajudem compartilhando com seus amigos nos grupos do Facebook, do WhatsApp. E é isso, por hoje é só, todos os recadinhos dados. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e viva a vida!